Olá, eu sou a Débora, aluna da Faculdade Flamingo, do curso de Ciências Contábeis do sétimo período. Minha turma 219 CC. Esse nosso trabalho é um projeto integrador. Os integrantes do meu grupo: Alex Valença de Mendonça, Débora Pereira Maia, que sou eu, Lucas Gomes Oliveira Leite e Vanilza dos Santos. O tema do nosso trabalho: a importância da contabilidade de custos para a formação do preço de venda. O título do nosso projeto: Conceitos básicos para a formação de preço de venda. Introdução. Gestão de custos, o enfoque é competitividade. Com a abertura do mercado, um grande impacto foi causado entre os empresários brasileiros que alegavam não estarem preparados para competir com os produtos importados, que muitas vezes são de melhor qualidade e com preços bem mais acessíveis em relação aos produtos nacionais. Empresários acostumados a repassar o custo da sua ineficiência para o consumidor. Antes, o preço de venda era dado pela seguinte fórmula: preço de venda igual ao custo mais o lucro. Com a globalização da economia, a competitividade tornou-se bastante acirrada e o consumidor conquistou o direito de exigir qualidade e preços compatíveis a essa qualidade, deixando de pagar por essa ineficiência das empresas. A fórmula da economia globalizada passou a ser lucro igual a preço de venda menos o custo. A justificativa do nosso projeto. Atualmente, a contabilidade de custos é vista sobre dois ângulos: o auxílio ao controle e a ajuda na tomada de decisões. Com o mundo globalizado, a facilidade de encontrar o produto desejado é cada vez maior. A empresa necessita de fatores que a tornem mais atraente em detrimento às demais. E respondendo a essa necessidade de sobrevivência, o conhecimento dos elementos de formação de preço de venda dos produtos e serviços constitui-se numa vantagem relevante para as organizações. Com isso, o objetivo principal desse trabalho é descrever alguns conceitos básicos sobre a formação de preço, apontando a classificação quanto aos custos que geralmente são desconhecidos por quem está iniciando o seu negócio. Um dos grandes segredos para o sucesso do negócio é saber como calcular o preço de venda de um produto ou serviço adequadamente. Conheça seus custos: custos fixos, frete, horas trabalhadas, lucro, custo de embalagem, custo de matéria-prima. Conceitos básicos de custo. Custo é o valor a ser recuperado pela venda dos produtos e serviços, dos recursos financeiros humanos e materiais consumidos na sua fabricação. Custo é o preço pelo qual se obtém um produto ou serviço. Custo, gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Outros conceitos básicos de custo. Despesa, gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. Exemplos: salários e encargos sociais do pessoal do escritório, energia elétrica consumida pela administração, conta telefônica do escritório e propaganda. Perda, bem ou serviço consumido de forma normal ou involuntária. Não se confunde com despesas e muito menos com custo, exatamente pela involuntariedade. Exemplos: perda com incêndio, obsoletismo de estoques. Distinção entre custo e despesa, onde terminam os custos de produção e começam as despesas com vendas. A regra é bastante simples, bastando definir-se o momento em que o produto está pronto para a venda. Até aí, todos os gastos são custos. A partir desse momento, são despesas. Exemplo: gastos com embalagem podem tanto ser custos como despesas. Um exemplo: produto que deve ser vendido com a embalagem. A embalagem tem a sua classificação como custo. Produto que pode ser vendido sem a embalagem. A embalagem tem a sua classificação como despesa. Classificação dos custos. Custos diretos.
consumo na fabricação, matéria-prima, material de embalagem, mão de obra direta, depreciação de equipamentos, energia elétrica consumida pelas máquinas, custos indiretos, dependem de rateios, aluguel da fábrica, material de limpeza consumido pela fábrica, energia elétrica da iluminação da fábrica, salários dos chefes de supervisão de equipe de produção. Custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção. Exemplos: matéria-prima consumida, embalagens, impostos diretos de venda, fornecedores, mão de obra terceirizada. Custos semivariáveis são os custos que variam com o nível de produção. Entretanto, têm uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido. Exemplos: taxa mínima na fatura de água, ou combustível utilizado para manter uma caldeira funcionando, já que ela não pode esfriar, mesmo que nada seja produzido. Mão de obra direta, gasto relativo ao pessoal que trabalha diretamente na produção, sem necessidade de utilizar qualquer critério de rateio. Mão de obra indireta, gastos relativos ao pessoal da produção que necessitam de algum critério de rateio para sua apropriação ao produto. Direitos trabalhistas básicos, adquiridos mensalmente. Hora extra, se trabalhada, DSR, sob horas trabalhadas, 1/12 avos de 13º salário, 1/3 adicional de férias calculado sobre as férias, 1/12 avos de férias. Um exemplo: supõe-se que uma empresa tem uma folha de pagamento do pessoal da produção com valor base de R$ 11.000. Nesse período foram trabalhadas 30 horas extras, mês 30 dias com 24 úteis. Esse exemplo vem calcular o salário, as horas extras e o descanso semanal remunerado. 11.000, que é o salário base, dividido por 220 horas, que dá 50 horas, R$ 50 hora trabalhado, acrescido de 50%. Aí dá um total na folha com encargos de 22.817. Métodos de custeio: custeio por absorção ou custeio pleno, aceito pelo fisco, usado pela auditoria externa e imposto de renda. Ele apura todos os custos utilizados na produção de um bem ou serviço, e as despesas são contabilizadas imediatamente contra o resultado do período. Exemplo de aplicação: custeio direto e custeio por absorção. Vendas, 1 milhão, aí tem o custo variável de fabricação, onde entra materiais, mão de obra, contribuições, as despesas gerais, despesas fixas de fabricação, despesas de vendas e despesas administrativas. Métodos de custeio: custeio variável. Custeio variável ou custeio direto é um tipo de custeamento que consiste em considerar como custo de produção do período apenas os custos variáveis incorridos. Métodos de custeio baseado em atividade, ABC. Tal método busca reduzir todas as distorções referentes ao rateio dos custos indiretos, podendo ser aplicados aos custos diretos. Custo padrão: é uma previsão ou pré-determinação dos custos reais dentro de condições projetadas, servindo como base para o controle de custos e como medida da eficiência de produção. Markup: caracteriza por somar ao custo unitário do produto uma margem fixa para obter-se o preço de venda, tendo essa margem a responsabilidade de cobrir outros custos, caso não tenham sido inclusos no cálculo do custo unitário, as despesas e ainda proporcionar à empresa determinado lucro, simplificando a estrutura do markup. Custos mais despesas, mais impostos, mais lucros, que é igual ao preço de venda. Como calcular o preço de venda do meu serviço? Vamos usar como exemplo uma empresa que faz sites. Imagine que os custos com os profissionais que trabalham na produção somem R$ 5.000.
as despesas com impostos, comissões e as despesas fixas proporcionais, água, luz e aluguel, somem 1.800 e a margem de lucro definida seja de 1.500 ou 30% sobre o lucro. Aí aqui tem um esquema onde a gente classifica os custos, as despesas, o lucro, que vai ser igual ao preço de venda. Nos custos estão classificados os salários dos profissionais, que é R$ 5.000. As despesas somam R$ 1.800, que estão inclusos R$ 750 de impostos, R$ 500 de comissões, mais R$ 550 de despesas fixas proporcionais, água, luz e aluguel. Na parte do lucro, consta R$ 1.500, que é 30% do lucro desejado, somando um preço de venda de R$ 8.300. Conclusão: tivemos como objetivo maior demonstrar uma das várias aplicações da contabilidade de custos como forma de auxílio nas decisões em um ponto que é de primordial importância para a consolidação de qualquer empreendimento, que é a formação de preço e saber determinar os custos dos produtos fabricados ou serviços prestados.